Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos de introdução à eletrodinâmica. Nessa videoaula eu quero falar com vocês a respeito dos componentes elétricos do circuito elétrico. Quero falar com vocês a respeito da chave, dos fusíveis, dos disjuntores. E eu vou finalizar essa videoaula falando sobre as condições de funcionamento dos dispositivos elétricos, dos aparelhos elétricos em um circuito. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, então vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nessa videoaula eu quero falar com vocês a respeito desses componentes elétricos. Nós já estudamos alguns componentes do circuito elétrico, nós já estudamos, por exemplo, os geradores, os resistores, mostrei para vocês como que esses geradores e esses resistores vão trabalhar num determinado circuito elétrico. Agora a gente vai começar a introduzir outros elementos no circuito. Aí, na medida do possível, a gente vai nós vamos definir a função de cada um desses elementos. Então, nessa videoaula eu quero falar com vocês a respeito da chave, do fusível e do reostato, que é algo bem simples da gente entender, que são componentes elétricos muito importantes num determinado circuito elétrico. Vamos iniciar então aqui os nossos estudos falando a respeito da chave. A chave, apesar de ser algo extremamente simples, ela tem uma função muito importante no circuito. Qual que é a função da chave? A chave ela tem a finalidade de permitir ou não a passagem de corrente elétrica no circuito. Então, ou seja, o que vai fazer com que uma lâmpada fique acesa, ou que uma lâmpada fique apagada, ou que um televisor funcione, um ventilador funcione, é justamente a chave. Ou seja, a chave ela tem a função de permitir ou não a passagem da corrente elétrica no circuito elétrico. Quando nós olhamos um determinado circuito elétrico, como que essa chave é bem representada? Essa chave ela vai bem representada pela letra K. Tá? A letra K é o que vai representar a chave. E essa chave ela pode estar aberta ou pode estar fechada. Quando essa chave estiver fechada, ela está permitindo a passagem da corrente elétrica. Então, ou seja, o seu dispositivo resistivo, pode ser uma lâmpada, pode ser uma geladeira, pode ser uma televisão, por exemplo, ela vai funcionar, porque a chave está permitindo a passagem da corrente elétrica. Quando essa chave estiver aberta, o que vai acontecer? O seu dispositivo resistivo não vai funcionar. Então a sua lâmpada, por exemplo, ela vai permanecer apagada porque a chave não está deixando passar a corrente elétrica. Pessoal, o outro componente muito importante no circuito elétrico é o fusível. Tá? O fusível é um dispositivo extremamente importante e que todo circuito elétrico deve conter, ou pelo menos deveria conter. Por que eu estou falando isso? Porque o fusível ele é um dispositivo de segurança. Ele tem como função interromper a passagem da corrente elétrica caso essa corrente elétrica ultrapasse o limite permitido pelo circuito, o limite permitido pelo fusível. Beleza? Então, ou seja, num determinado circuito elétrico, toda vez que você vê um desenho de um determinado circuito elétrico e esse circuito elétrico tiver essa representação aqui, tiver esse elemento ele representa um fusível, ou seja, ele representa um elemento, um componente de segurança no circuito elétrico. E todo circuito elétrico deveria ter um fusível. Por que eu estou falando isso? Porque ele tem como função impedir essa passagem excessiva de corrente. Como assim, Davidson? É o seguinte, se você tem um circuito elétrico, e nesse circuito elétrico você coloca um fusível que aceita no máximo 10 amperes de corrente elétrica, então, ou seja, para qualquer valor abaixo de 10 amperes de corrente, até 10 amperes de corrente, esse fusível ele vai continuar, ele vai deixar a corrente elétrica passar sem provocar nenhum dano a ele. Se eu fornecer a esse circuito elétrico uma corrente elétrica, por exemplo, de 15 amperes, ou seja, maior do que a corrente que esse fusível elétrico permite passar, o que vai acontecer?
esse fusível não vai deixar a corrente elétrica passar. Beleza? Então, o que vai acontecer? Ou esse fusível vai derreter, ou esse fusível vai desarmar. Tá? Que é o caso de um fusível que é feito com fio de chumbo e um fusível que é do tipo disjuntor, e a gente vai falar sobre eles agora. Pessoal, então como que funciona o fusível do fio de chumbo? Tá? A primeira coisa que a gente tem que entender, o chumbo que é utilizado nesse fusível, ele é um metal com baixo ponto de fusão. O que isso significa? Isso significa que dependendo da intensidade de corrente elétrica que passar por ele, a gente sabe que quando a corrente elétrica passa por um determinado condutor, ela provoca o efeito Joule, ou seja, a transformação da energia elétrica em energia térmica. Então o que vai acontecer? Por ser um metal, um material com baixo ponto de fusão, quando a corrente elétrica passa por ele, ele se aquece e, como consequência, ele derrete, ele se funde. Então ele interrompe a passagem de corrente elétrica. Agora uma coisa muito importante. Dependendo do comprimento, tá, e da área da seção transversal desse fio de chumbo, ele vai permitir uma determinada passagem de corrente elétrica. Então, ou seja, a quantidade de corrente elétrica que vai passar por esse fio de chumbo depende do comprimento desse fio de chumbo e depende da espessura desse fio de chumbo. Beleza? Então, para fazer isso, a gente tem que utilizar a segunda lei de Ohm. Não vou entrar em detalhes sobre isso, porque a gente tem uma videoaula específica sobre a segunda lei de Ohm. Agora, veja bem, se a intensidade da corrente elétrica que passar por esse fio de chumbo for superior à quantidade de corrente elétrica que ele suporta, o que vai acontecer? Esse fio de chumbo ele vai se aquecer e, como consequência, ele vai derreter. Ele vai se fundir. Quando isso acontece, ele interrompe a passagem de corrente elétrica. Tá? Aqui eu tenho a representação desse fusível feito com fio de chumbo. Aqui eu tenho os polos, tá, desse fusível, o polo positivo e o polo negativo, e no interior desse vidro você tem ali dentro esse fusível de chumbo. Então, quanto maior ele for e mais espesso ele for, mais corrente elétrica ele vai suportar. Onde que nós encontramos esse fusível feito com fio de chumbo? Nos carros, normalmente é utilizado esse tipo de fusível. Nas motos é utilizado esse tipo de fusível. Beleza? Então, como que esse elemento, esse componente elétrico, ele deve ser ligado no circuito? Esse fusível ele tem que estar ligado em série com aquilo que você quer proteger. Beleza? Então, por exemplo, eu quero proteger uma lâmpada. Então, o que você faz? Você liga esse fusível em série com essa lâmpada. Se a corrente elétrica que passar por esse fusível, que chegar à lâmpada, por exemplo, que chegaria à lâmpada, por exemplo, tiver um valor superior a que o fusível suporta, o que vai acontecer? Esse fusível ele vai derreter e não vai deixar a corrente elétrica passar para a lâmpada. Ou seja, o fusível ele tem como função proteger o seu circuito elétrico. Então aqui eu tenho uma representação esquemática de um determinado circuito elétrico que contém um fusível. Aqui nós temos o gerador, polo positivo e o polo negativo. Aqui nós temos um resistor. Então, se eu quero proteger esse resistor e fazer com que esse resistor tenha uma vida útil prolongada, eu não posso deixar passar uma corrente elétrica superior a que esse resistor funciona. Usaria, por exemplo. Então, o que eu faço? Eu coloco em série com esse resistor o fusível. Então, se a corrente elétrica for excessiva, esse fusível não vai deixar a corrente elétrica passar. Então, por exemplo, vamos supor que esse resistor aqui aceite no máximo 20 amperes de corrente. Beleza? Então, ou seja, para qualquer corrente elétrica, abaixo de 20 amperes, esse fusível vai deixar a corrente elétrica passar. Certo? Então, esse fusível ele não pode deixar passar a corrente elétrica acima de 20 amperes, porque é a máxima corrente que esse resistor suporta. Então, o que a gente tem que fazer? Colocar um fusível que aguente no máximo 20 amperes. Então, se passar qualquer corrente
Abaixo de 20 amperes, essa corrente elétrica vai passar pelo resistor, belezinha, então o meu circuito elétrico vai funcionar normalmente. Se a corrente elétrica que for passar, que estiver alimentando o meu circuito, for superior a 20 amperes, o que vai acontecer? O fusível não vai deixar essa corrente elétrica chegar na resistência, certo? Então, como consequência, ele vai derreter e a corrente elétrica não vai passar. Essa é a função do fusível feito com fio de chumbo, belezinha? Pessoal, além do fusível feito com fio de chumbo, nós temos o fusível do tipo disjuntor, tá? Esse disjuntor, esse fusível do tipo disjuntor, ele funciona tanto como fusível quanto como chave, beleza? E normalmente nos disjuntores vem escrito nesses disjuntores a quantidade máxima de corrente que ele suporta. Então aqui eu tenho uma figura, por exemplo, que representa isso. Aqui eu tenho um fusível do tipo disjuntor. É o que a gente tem em casa, por exemplo. Na chave de energia da sua casa, no padrão da sua casa, você vai ter lá uma caixinha com esse fusível aqui. Então esse fusível aqui, por exemplo, esse disjuntor aqui está falando o seguinte, que ele aguenta no máximo 20 amperes de corrente. Então qualquer corrente que ultrapassar 20 amperes, o que vai acontecer? Ele vai desligar. E isso é diferente do fusível de chumbo. No caso do fusível de chumbo, o que acontece? Ele derrete. Tá? No caso do disjuntor, o que acontece? A chave desarma. Ela desliga automaticamente. Então, se você quer fazer com que o seu circuito elétrico volte a funcionar normalmente, que a sua casa volte a ter energia, normalmente você vai lá e liga ela, que ele vai funcionar normalmente. Mas, se continuar a corrente elétrica ultrapassando, nesse caso aqui, 20 amperes, ele vai desarmar novamente. Tá? Então, na grande maioria das casas, nós temos os fusíveis que estão nas nossas residências, nos circuitos elétricos que compõem a nossa residência, são fusíveis dos tipos disjuntores. Beleza? O que, na verdade, é bem mais prático do que um fusível de chumbo. Por quê? Porque, no caso, se eu tiver um fusível de chumbo, se a corrente elétrica for excessiva, ele vai queimar. Então eu vou precisar trocar o fusível. No caso do disjuntor, isso não acontece, certo? Ele não vai ser queimado, ele vai simplesmente desligar. Então a corrente excedeu o valor que eu quero, ele vai desligar. Então você quer, não, eu quero que volte a funcionar, belezinha, você vai lá e religa o seu circuito, beleza? Uma outra coisa que pode acontecer é o risco de choque elétrico. Quando você vai trocar um fusível de chumbo, você tem que fazer o quê? Você tem que trocar o seu circuito, o seu fusível. Isso gera um risco de choque elétrico. No caso do disjuntor, isso não acontece, porque ele é simplesmente uma chave que vai permitir ou não a passagem da corrente elétrica. Belezinha? Pessoal, vou encerrar aqui então essa nossa primeira parte dos nossos estudos sobre componentes elétricos. Eu volto na próxima videoaula para falar sobre um outro componente elétrico, que é o reostato, e sobre as condições de funcionamento dos aparelhos elétricos nos circuitos. Belezinha? Então um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. You now